Eu penso que está só começando, Guilherme. A sensação que tenho é de que a gente ainda vai ter uma campanha de desconstrução bastante considerável de agora para frente. Pelo perfil de eleição que nós temos. Nós temos, de um lado, o ex-presidente Lula, que ainda pensa numa vitória em primeiro turno e que, para ele, talvez, a desconstrução, mesmo que um pouco mais leve, seja um caminho. E nós temos, do outro lado, um presidente Jair Bolsonaro que, segundo as pesquisas, está batalhando para se manter na disputa e forçar um segundo turno, o que o leva a ser, inclusive, acho que um pouco mais firme nos ataques que está fazendo ao Lula. Então, penso que ainda devemos ter uma escalada nessa violência, digamos assim, da desconstrução, e vamos ter cenas nos próximos capítulos que talvez ainda sejam analisadas por nós aqui nesse podcast. Fato é, Guilherme, é que, em especial para quem está perdendo, essa é uma estratégia que muitas vezes é arriscada. O eleitorado brasileiro já deu muitas mostras de que nem sempre lida com, digamos, simpatia a essa tentativa de desconstrução do adversário. Então, acho que agora as campanhas elas vão estar muito atentas aos trackings, que são aquelas pesquisas internas e qualitativas, principalmente, que as campanhas fazem para ver o resultado desses ataques, né? E notem vocês que esses ataques, sobretudo do presidente Bolsonaro contra o ex-presidente Lula, eles se intensificaram depois da visita que fez Bolsonaro ao Reino Unido para os funerais da rainha Elizabeth II, quando ele fez campanha, e isso ficou muito evidente, e a própria campanha do Bolsonaro ficou com um sinal de alerta ligado, porque entendeu que aquele não era o momento para fazer e gravar um vídeo no posto de gasolina comparando o preço da gasolina do Reino Unido com a gasolina no Brasil, ser recepcionado pelos apoiadores, os apoiadores xingarem jornalistas ingleses e tal. O discurso da bancada de onde estava o presidente junto com um representante do Itamaraty. Exatamente, e inclusive causou incômodo, né, no Itamaraty, e isso é um fato notório. Então, penso que os trackings agora vão dar uma resposta se isso vai continuar. Mas para quem está lutando para permanecer na disputa, às vezes o sujeito entra na posição quase que de um franco atirador, porque aí ele está jogando a sobrevivência dele. Ricardo, as rejeições de Bolsonaro e de Lula, que têm patamares muito expressivos para ambos, se a gente considerar essa polarização que a gente trata durante já há alguns anos, quando se fala e se falou da perspectiva de que esses dois chegariam até esse momento como os principais candidatos, é ela quem força os dois a levarem essa desconstrução como pauta? Ou a gente está falando de um fenômeno que de fato acontece em várias eleições? A gente sempre lembra do episódio Marina Silva em 2014. Isso é parte do métier político ou isso está mais acentuado nesse ano de 2022 na sua percepção? Não, está mais acentuado porque a gente tem uma antecipação do segundo turno, né? A estratégia de desconstrução ela é uma estratégia geralmente utilizada em segundo turno, que é quando você tirar votos do adversário significa automaticamente dar votos a você mesmo, né? Não tem outra opção, né? Essa estratégia nem sempre funciona no primeiro turno e por isso ela só é utilizada no primeiro turno em último caso, especificamente pelo presidente Jair Bolsonaro, porque tem o risco de perder no primeiro turno, porque ela só vai ser utilizada realmente de forma extrema pelo seguinte: quando você faz uma crítica a um candidato e a pessoa, o eleitor, gostava daquele candidato, ele pode até desistir daquele candidato por causa da sua crítica. Mas você está criticando o candidato dele, né? Você sempre tem que lembrar disso. Você está criticando o candidato dele. Então ele pode ir para outro candidato. E por isso que muitas vezes o eleitor recebe mal essa estratégia de desconstrução. Alguém está batendo naquela pessoa que ela gosta. E aí, às vezes, em vez dela abandonar o candidato, ela reforça suas convicções em torno daquele candidato.